Bom, e agora vamos entender então o que são KPIs e por que utilizá-los, né? O KPI, ele basicamente é a base da gestão do desempenho. Então a gente entendeu o que é gestão de desempenho e por que fazer. Vamos entender o que é o KPI, porque isso vai nortear toda a nossa gestão de desempenho dentro da empresa. KPI é uma sigla que vem do inglês, né? Key Performance Indicator, que significa, na tradução livre, indicador-chave de desempenho. Então, o KPI é algo que vai medir o desempenho de uma organização, de uma área, de processos ou de pessoas. Tá? Ele é a base para colocar em prática a gestão do desempenho. Ele vai permitir o gestor ter um cockpit para monitorar o desempenho de indicadores, de resultados e indicadores de operação. Tá? Nós vamos ver logo em seguida que nós vamos ter KPIs de resultados e KPIs de operação. Podemos ter KPIs também de eficiência, de qualidade, de produtividade. Então, KPI resumidamente, ele vai medir o desempenho de algo. Tá? Ele vai medir o desempenho de uma área, ele vai medir o desempenho de um processo, ele vai medir o desempenho de um resultado da empresa. Então, nós vamos ter KPI lá para medir o desempenho de faturamento, nós vamos ter KPI lá para medir o desempenho de um processo de atendimento ao cliente, por exemplo. Então, vai ter um KPI para medir a satisfação do cliente, um KPI para medir o desempenho do atendimento, sei lá, ao cliente, né? Então, nós vamos usar KPIs para medir desempenho de algo dentro da empresa, seja resultados, seja processos, tá? E aí vai permitir que o gestor tenha todo um cockpit, né? Uma forma para monitorar o desempenho da empresa como um todo. Né? Por que usar? Porque facilita a gestão. Então, através de KPI, eu vou conseguir, eu como gestor, monitorar a performance da estratégia da empresa, além de rastrear os gargalos de forma rápida e fácil. Então, quando eu olhar para um KPI, eu vou saber se ele está com um bom desempenho ou se ele está com mau desempenho. Tá? Então, facilita esse monitoramento, facilita para o gestor rapidamente ele olhar para aquele KPI, ele vai saber, aquele KPI vai dizer para ele, o desempenho daquilo está bom, o desempenho daquilo está ruim. Bom, aquilo o quê? Um resultado, exemplo, faturamento, um processo, uma área, uma pessoa dentro da empresa. Então, ele vai olhar para aquele KPI e vai saber, aquele desempenho está ruim, aquele desempenho está bom. Então, isso é KPI, poder medir a performance e o desempenho de algo. Tá? E aí o porquê usar? Porque vai facilitar rastrear gargalos. Né? Então, de forma rápida e fácil. Também melhora a comunicação interna, com o desdobramento de KPIs a todos os níveis da empresa, dividindo as responsabilidades e deixando claro a performance ideal de cada um dentro da estratégia e da organização. Então, o KPI, a gente consegue ter uma metodologia de desdobramento, né, onde todos na empresa terão seus próprios KPIs. Né? Isso melhora muito a comunicação interna, porque fica muito claro para cada um qual é o desempenho que a empresa quer dele. Tá? E melhora também a comunicação, porque rapidamente a própria pessoa sabe se o seu desempenho está bom ou não, e o gestor consegue rastrear isso, né, por toda a organização, para identificar rapidamente. E resumindo, um KPI ele é composto por um indicador, que é uma métrica, né, mais uma meta e mais um responsável. Tá? Então, um KPI ele vai ter uma métrica, uma unidade de medida. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, faturamento. Então, a gente vai medir a métrica do KPI de faturamento vai ser vendas. Né? Vai ter uma meta. Então, vou ter uma meta de quanto se quer alcançar de faturamento dentro de um período, de um mês e de um período, sei lá, do mês, dentro do semestre, dentro do ano. E vai ter um responsável. Então, neste exemplo aqui, já está mostrando um pouco sobre um desdobramento. Eu vou ter um KPI estratégico, que é o faturamento da matriz, onde eu vou ter uma métrica para medir isso. Então, um KPI ele é composto por um indicador, por uma métrica, algo que eu vou medir dentro da empresa. Então, o faturamento eu vou medir o que é as vendas. Então, faturamento matriz. Vai ter um responsável, por exemplo, o gerente da matriz.
e vou ter uma meta. Preciso faturar X dentro do mês, preciso faturar X dentro do ano. E aí já se desdobra isso, por exemplo, aqui por vendedores. Então tem o vendedor Juca e tem o televendas, já dando um exemplo de desdobramento. Quer dizer, eu tenho o KPI estratégico e já tenho o KPI desdobrado aqui, onde o vendedor sabe que ele tem um KPI medindo o desempenho dele, que é o de faturamento, e ele tem uma meta que ele precisa alcançar. Então, basicamente, um KPI vai ser composto sempre por um indicador, por uma métrica, por uma meta, aquilo que se quer alcançar. A meta, o que vai ser? É o desempenho ideal que se quer daquele KPI, e um responsável. Olha, fulano é o responsável por esse KPI. Tá? Então, ele que vai ser cobrado por isso. Né? E aí, facilita muito a vida do gestor e a vida do dono do KPI, porque ambos vão conseguir monitorar isso em tempo real, né? Se o desempenho está ok, se o desempenho não está ok. Tá? Então, basicamente, isso é KPI. Média performance, o desempenho de algo, tá? Ou de alguém, ou de algum processo. E por que eu devo usar KPIs? Simples, poder monitorar e rastrear e acompanhar o desempenho, e rapidamente também rastrear gargalos, né, para poder resolver, né, para poder melhorar. E além disso, melhora muito o engajamento interno, a comunicação interna, porque fica fácil, todos sabem o desempenho que precisa ser alcançado, então todos vão trabalhar em prol disso.